A busca por paz é uma coisa que, no fundo, conecta todo mundo, né? Mas e se existissem basicamente só dois caminhos para encontrar essa paz? Pensa só, um que invariavelmente dá errado e outro que simplesmente não tem como falhar. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa dualidade, na diferença crucial entre o que a nossa fonte define como o plano do ego e o plano de Deus. Pois é, essa é a grande pergunta que move quase tudo que a gente faz na vida. Onde é que está aquela paz que não some quando o bicho pega, sabe? Quando o mundo parece que virou de ponta cabeça? Como a gente vai ver, a direção que se escolhe para responder isso, isso muda absolutamente tudo. Então, vamos começar por aqui essa eterna busca por paz. Não uma paz qualquer, mas uma que dure, que não dependa do sobe e desce das circunstâncias que mudam a todo instante. E aqui já vem a primeira ideia forte da nossa análise de hoje. Não é que existem dezenas de estratégias para encontrar essa paz. Segundo a fonte, tudo se resume a duas abordagens principais. E o detalhe, elas são completamente opostas na sua lógica e, claro, nos seus resultados. Vamos lá. O plano baseado no medo. É hora de entender a primeira abordagem, que a fonte chama de o plano do ego. A definição aqui é bem direta. Esse plano funciona com base numa crença, a de que a paz é algo que se conquista lá fora. É aquela ideia de que se a gente conseguir arrumar as peças no tabuleiro da vida, as pessoas, os acontecimentos, o dinheiro, aí sim, só então, a paz finalmente aparece. E como é que esse plano aparece no dia a dia? Bom, primeiro, com essa dependência externa. A paz só vem se ou quando alguma coisa lá fora mudar. Outra coisa, ele prende a gente no passado, usando a mágoa quase como uma âncora para manter a dor viva. E a ferramenta principal, o julgamento. E claro, a busca acontece sempre nos lugares errados, apostando todas as fichas em dinheiro, status ou relacionamentos, como se eles fossem a resposta final para tudo. Essa metáfora aqui uau, é poderosa. A mágoa não é só uma reação a algo que aconteceu. Ela vira uma prisão que a própria pessoa constrói. Ao se apegar àquela dor antiga, ela se tranca junto com essa dor e acaba bloqueando qualquer saída para a liberdade no presente. Então, o ponto crucial é este. O plano do ego tem uma falha de direção, uma falha de CEP, basicamente. É como tentar curar um machucado interno colocando um band-aid por cima da roupa. A busca desde o comecinho já está no lugar errado. Ok, agora vamos virar a chave e mudar completamente o foco. Se o primeiro plano é sobre controle externo, este aqui é sobre cura interna. A abordagem é radicalmente diferente. E olha, sobre este plano, a fonte faz uma afirmação bem ousada. É o único que funciona de verdade. O único que, pela sua própria natureza, não tem como falhar em trazer a paz que esse procura. A definição aqui já mostra a virada de jogo. A paz não depende de nada que acontece no mundo lá fora. Não depende de outras pessoas, de eventos, de resultados, nada disso. Ela depende, única e exclusivamente, de uma mudança na percepção, uma mudança na forma como se enxerga tudo isso. Os pilares desse plano são todas ações internas. Primeiro, a disposição para mudar a própria perspectiva sobre as coisas. Segundo, em vez de julgar uma situação difícil, é preciso reconhecê-la como um sinal de que algo ali dentro precisa ser curado. E por fim, a ação consciente de liberar as mágoas, de soltar o passado, para que o presente possa, finalmente, ser livre. Agora é o momento do cara a cara. Vamos colocar os dois planos lado a lado. É aqui que o contraste fica gritante. E a gente consegue ver duas lógicas de mundo que são completamente diferentes. E essa tabela, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. De um lado, o plano do ego, que busca a paz fora. Do outro, o plano que encontra dentro. A ferramenta do ego é o julgamento. A do outro é a cura. O ego tenta desesperadamente mudar o mundo. O outro plano simplesmente muda o jeito de ver o mundo. E o resultado, a fonte é bem clara. Um leva à falha inevitável, enquanto o outro à paz verdadeira. E essa frase aqui, para mim, resume tudo, de um jeito genial. Um plano é sobre tentar resolver a vida na raça, na base do esforço e do controle. O outro é um convite para simplesmente parar de procurar a solução do lado de fora e olhar para dentro. Um é sobre esforço, o outro é sobre entrega. Isso nos leva à chave de toda essa história, a mudança de percepção. É o mecanismo que, de acordo com a fonte, destrava de vez a tal da paz duradoura.
A grande sacada aqui é que o poder não está em controlar o que acontece com a gente. Até porque isso é impossível, mas sim em escolher como interpretar o que acontece. O mesmíssimo evento pode ser um motivo de desespero ou uma chance de crescimento. Tudo depende da lente que se usa para olhar para ele. Esse conceito é o coração da proposta. Não se trata de pedir para o mundo mudar, mas de aceitar um convite para mudar a própria mente em relação ao mundo. É essa mudança interna que, segundo a fonte, transforma toda a experiência externa. E a gente termina com essa reflexão, que fica no ar. E se toda essa luta, todo esse esforço para controlar o incontrolável pudesse ser trocado por uma única e talvez simples mudança interna? A fonte nos deixa com essa pergunta poderosa, sugerindo que, talvez, a chave da prisão sempre esteve do lado de dentro.